Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais transformadoras de todos os tempos. Vamos explorar aquela noite, a noite em que 400 anos de escravidão chegaram ao fim e uma nação nasceu. Uma história marcada por sangue e por águas que se dividiram. Pensem só, o ar no Egito está pesado. E não é só por causa do calor, não. É por uma expectativa, uma tensão elétrica. Dentro das casas dos hebreus ninguém dorme. Pelo contrário, há uma pressa estranha. As famílias estão comendo em pé, cajado na mão, sandálias nos pés, prontinhas para partir a qualquer momento. E olha só, sobreviver àquela noite dependia de seguir um conjunto de instruções bem específicas. Para os hebreus, obedecer a esses comandos era literalmente a linha que separava a vida da morte. As instruções eram muito claras e vitais. Primeiro, um cordeiro, sem nenhum defeito. Depois, o sangue desse cordeiro. E isso não era um ritual qualquer, era um sinal público, um sinal de fé e de obediência. E por último, a refeição. Comida às pressas, sabe? Sinalizando que a partida era para já. E é exatamente daí que vem a palavra peça, que a gente conhece como Páscoa. A ideia era que o anjo da morte passaria pelo Egito, mas onde ele visse o sangue, ele passaria por cima, poupando aquela casa. O próprio nome do evento já descreve a sua função, um ato de proteção divina bem no meio da destruição. Então, o ponto crucial é este. A salvação ali não veio por mérito, por ser uma pessoa boa, por riqueza ou por status social. Nada disso. Veio através da confiança numa promessa, e o símbolo dessa confiança era o sangue do Cordeiro. Era um nivelador absoluto. A única coisa que importava era a fé. Quando o dia amanhece, um grito de dor ecoa por todo o Egito. E o que parecia impensável acontece. O faraó, finalmente quebrado, liberta o povo. Mas essa liberdade, que custou tão caro, seria testada quase que imediatamente. E então, eles começam a marchar. É uma nação inteira se movendo, 600 mil homens, e isso sem contar as mulheres e as crianças. Dá para imaginar? Uma coluna humana que se estende até onde a vista alcança. Eles saem com os tesouros do Egito, mas o mais importante, saem com a sua liberdade. Só que essa liberdade recém-conquistada, rapidamente, parece uma armadilha. Eles chegam a um verdadeiro beco sem saída geográfico. De um lado, montanhas, do outro, fortalezas inimigas. E bem na frente deles, a imensidão do Mar Vermelho, impossível de atravessar. Não tinha para onde fugir. E atrás deles, aquele som, o som aterrorizante do exército mais poderoso do mundo. Pois é, o faraó mudou de ideia e ele mandou 600 das suas melhores carruagens de guerra, a elite do seu exército, para esmagar os ex-escravos. Este é o ponto de tensão máxima. Pensem bem, na frente, um mar que não dá para atravessar. Atrás, o exército mais temido do planeta. Toda aquela euforia da liberdade se transforma em puro terror. O desespero toma conta de todo mundo. O povo entra em pânico, claro, e começa a gritar com Moisés. É incrível, né? Como o medo pode fazer a gente sentir saudades até da escravidão, daquela certeza dolorosa. Mas a resposta de Deus a Moisés é completamente ilógica, quase louca. Diz ao povo que marche. Marchar? Marchar para onde? Para dentro do mar? E é exatamente aqui, no limite da lógica humana, que o poder divino entra em cena para redesenhar a própria realidade. O que acontece a seguir? Não é só improvável, desafia todas as leis da natureza. Durante a noite inteira, um vento poderosíssimo, sobrenatural, começa a soprar. E quando o dia amanhece, o resultado é inacreditável. O mar não só recuou, ele foi dividido ao meio. E o fundo do mar, que deveria ser só lama, se tornou chão firme e seco. E este ponto é fundamental. As águas não simplesmente se afastaram. O texto bíblico descreve uma ação violenta, dramática. O mar foi rasgado, criando 2 muros gigantescos de água. A linguagem usada já mostra a magnitude impossível desse milagre. Vamos tentar visualizar essa cena. Caminhar no fundo do oceano. De um lado e do outro, paredes de água escura, suspensas, com toda a vida marinha ali contida, como se fosse um aquário gigante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O abismo inteiro parado, sustentado apenas por uma ordem divina.
Aquela travessia foi muito mais do que geográfica. Foi como um batismo. Eles entraram naquelas águas como um bando de escravos fugitivos. E saíram do outro lado, livres e forjados como uma nação, com a identidade deles transformada para sempre. E quando o inimigo tentou seguir pelo mesmo caminho, bom, as leis da natureza foram restauradas, as paredes d'água desabaram e aquela ameaça que os perseguia foi eliminada de uma vez por todas. Então, o que essa história incrível nos ensina hoje? A travessia do Mar Vermelho é muito mais que um evento histórico. Ela se tornou um símbolo universal de libertação diante de obstáculos que parecem impossíveis. As lições aqui são profundas e atemporais, sabe? Essa história nos ensina que, às vezes, a saída não está em contornar o problema, mas em marchar diretamente através dele. Que o nosso maior obstáculo pode se tornar o palco para o maior milagre. E que a verdadeira fé se mostra na coragem de avançar rumo ao impossível, confiando que um caminho vai se abrir. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Quando a vida nos encurrala entre uma ameaça implacável e um mar intransponível, quando a lógica grita que não há saída, esta história milenar continua de pé. Ela fica como um testemunho poderoso de que, às vezes, a única ordem que realmente importa é marchem em frente,